esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois tu és rei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei és Deus. Descansarei, pois tu és meu Deus. Amém? Que nós possamos descansar na presença de Deus, amém? Boa noite a todos os nossos amigos aí em Cristo Jesus, todos os amados irmãos. Deus seja louvado por mais uma noite, graças a Deus. Seja bem-vindo a mais uma live, o canal do Facebook Joelson Fonseca. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. Você e a tua família, amém? Quero saudar aqui todos os nossos irmãos em Cristo, a Vânia Santos. Deus abençoe sua vida, Vânia, no nome de Jesus. Deus abençoe Yasmin. Deus seja louvado pela sua vida. Uma menina muito esperta, muito abençoada. A vida da Yasmin Aparecida, a vida do Creiton, no nome de Jesus, a vida do Emerson Caetano. Um abraço, Emerson, boa noite. O Ibis, Deus seja louvado pela sua vida, Ibis. Que o Senhor Jesus te restaure cada dia e que seja glorificado o nome do Senhor, amém? Boa noite, a paz a todos vocês aí, família Caetano. Sebastião Cilso Delfino, Deus abençoe, Tio Pi, sua vida grandemente, sua família, no nome de Jesus. Alia Santos, Deus abençoe a Suzana, Renato César Delfino, toda a sua família. Temos aqui um grande amigo, José Carlos Xistê, Deus abençoe, Xistê, sua vida grandemente, aí, a sua família, a Aparecida. Deus abençoe a Maria, no nome de Jesus. Deus abençoe o Ralph Xistê também nessa noite. Amém? A vida da Grace. Deus seja louvado, a Grace, a Sarinha, a Sara,
o Leonardo também. Deus abençoe todos vocês de Maringá também que estão ligados na nossa live nessa noite, amém? Deus seja louvado, Estevam, pela sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe o Emerson Caetano, sua família, a paz do Senhor a todos, amém? Deus seja louvado. Deus abençoe o André Luiz Gomes, toda a sua família, André. Deus seja louvado, a sua casa grandemente seja abençoado. Deus abençoe a Denise Gomes, Deus abençoe o Dinei Gomes também, que está trabalhando, mas eu quero saudar vocês aí, um casal muito abençoado, tem nos acompanhado na live também, amém? O Marcos Eusébio, Deus abençoe, Marcos, a sua vida, a sua família, trabalho, a vida da Ana Rosa Eusébio, Pedro Miguel, a Ana Paula também, o seu Aparecido Eusébio, a Dona Maria Rosa Antunes, toda a casa aí do Marcos Eusébio também, Deus seja louvado, amém? Temos aqui muitas pessoas no nosso caderno de oração, que Deus venha abençoar o Milton, a Eliana, Deus abençoe aí grandemente os filhos do Dinei, da Denise também, o João Pedro, João Guilherme, Deus abençoe vocês, toda a casa, Deus abençoe o Roberval Delfino, família, a vida da Vânia, o Vinícius, Elisa, temos aqui o seu Wilson Aquino, Deus abençoe o seu Wilson, a Dona Maria José, as netas aí, a Lara, Emanuele, a Aurora, toda a família, Rai Gustavo, Maria José, sua mãe, o Denilson, Sidneide, Cauã, Deus abençoe Gervásio Luiz, Deus abençoe Elaine Luiz, o Igor, Isabelle, Isadora, amém? A Patrícia Begueto também, Deus abençoe Patrícia, sua vida, o filho aí Davi, o Reinaldo Noronha, toda a família de vocês, quero saudar a Dosângela Siqueira, Deus abençoe sua vida, sua família, o Vladimir, Juliana, também um casal muito abençoado, boa noite, a paz. Paulo Crivelli, Deus abençoe, Paulo, a sua vida, a sua família, grandemente nessa noite, amém? Deus seja louvado pela vida de todos que estão entrando na live nessa noite. José Adelino de Souza, a Cris Frasson, o filho Otávio, o Otávio Soberon, Deus abençoe, Otávio, sua vida, sua família. A Estela Franciscon, Djalma, Marcelinho Ramos, o Evandro Nogueira, Deus abençoe Evandro, a Juliana, os filhos Davi, a Lavínia, Danilo Rosa, temos aqui o Domício Ferreira, Maílson Araújo família, Paulo Henrique Mendonça família, a Marina Moreira, Deus abençoe, irmã Marina, o Maurício Amaro, Deus abençoe, o João Amaro, Deus abençoe a Mariana Lemos, toda a família de vocês, o Célio Lourenço Gonçalves, toda a família também, Celinho, um abraço, Deus abençoe sua vida, Cícero Vespa, temos aqui meu pai Joel Fonseca, minha mãe Edneia, toda a família aí em Canitar, Deus abençoe, a Leninha Silvério, família, Luzia Pontes, a tia Carla, família, Marina Menichini, Fabiana Cristina, Delfino e família, o Rodolfo Esperto, família, temos a Georgette Fonseca, o Adilson Delfino, Margarete Fonseca, a Vera Lúcia, Deus abençoe José Paixão também, Deus abençoe sua vida, sua saúde, a irmã Creuza Ferreira, seu Antenor e família, todos aí que estão na live nessa noite, a Rosana, a Tiene, o Rafael aí, os vizinhos do Emerson, José Neres, Daniel Maia, a Deia Leme, Roseli Fernandes e Joaquim, amém, Érica Fernandes, temos vários nomes aqui, tá? Anderson e Cássia, Rachel Rodrigues e família, Anderson e Cássia, Armelinda Fonseca, o Pedro, Juliana, Fernanda, Anitta também, Reni Fonseca e toda a família aí. E temos muitas pessoas aqui nos assistindo essa noite, amém? Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. A Janaína Rudniski, o Fábio Garcia e família, a dona Ana Maria de Oliveira, lá de Portugal, José Manuel, toda a família aí, a Lucila, a Priscila, o Yuli, toda a família, dona Ana, Deus abençoe vocês que estão ligados essa noite. Fernanda Silva, Deus abençoe Fernanda, a sua vida e a sua família também, amém? Vamos louvar a Deus, mais um cântico, para a gente trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. O tema é o que Deus ofereceu ao mundo, amém? Vamos meditar nessa noite em alguns versículos. Deus abençoe a todos que estão entrando aí, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu só acertar aqui, amém? Vamos louvar. Aleluia. Seu HC, Deus abençoe sua vida, sua família também. Aleluia. Pai, eu quero te amar
tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. É isso que Deus deseja. Mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Ouça essa estrofe que diz assim: as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei e te render. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Então, mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém? Deixa eu estar um pouquinho meio rouco, mas graças a Deus a gente conseguiu louvar ao Senhor nessa noite. Deus seja louvado pela vida do seu Agacir Souza. Deus abençoe o seu Agacir, a sua vida, a sua família, a Juliana, o Evandro Nogueira, a Lavínia, o Davi, Isaías Bueno e toda a família. Deus abençoe, Isaías, toda a sua casa aí. Deus seja louvado, amém? Que Deus venha abençoar todos que estão na live nessa noite, tá? Deus seja louvado pela vida de vocês, amém? Fiquem à vontade para compartilhar, que você possa compartilhar a palavra de Deus também com nossos amigos aí do Facebook, amém? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus nessa noite, no livro de São João, Evangelho São João, capítulo 3, o versículo 16 ao 21, amém? Lembrando que nessa noite o tema da palavra é o que Deus ofereceu ao mundo, amém? É uma pergunta, eu não sei se você sabe sobre esse tema, né? O que Deus ofereceu ao mundo. Então, que nós possamos entender nesta noite, amém? Nesta live, um pouquinho sobre a palavra de Deus, nos falando aí, São João capítulo 3, versículo 16, amém? Quero saudar todos vocês, a dona Edna Leme, família, amém? A vida do João Paulo Martins, a Isabelle, a Ana Júlia, o Eudes Mioto, Deus abençoe a Bruna Laiane, toda a família da dona Edna Leme sempre nos tem pedido oração, que vocês estão no caderno de oração, também juntamente com todos nessa live, nessa noite, que Deus seja louvado, amém? E que a palavra de Deus hoje, ela venha alcançar o coração de todos aí que estão ligadinhos essa noite, amém? Vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro Novo Testamento, é o quarto livro, livro de São João, amém? Deus abençoe o Antônio Marcos de Paula, sua vida, sua família, nesta noite. São João, então, o quarto livro do Novo Testamento, o quarto evangelho, né, Novo Testamento, capítulo 3, amém? Que você tem seu aplicativo, você tem aí a sua Bíblia, reunido com a sua família, abra aí, São João capítulo 3, o versículo 16.
Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 16: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. O versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que... Versículo 21, finalzinho aqui. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém? Então a live nessa noite é o tema: o que Deus ofereceu ao mundo. A palavra de Deus já nos diz, já nos declara nessa noite. Não precisamos de falar de nós mesmos, e sim do Evangelho da graça, né? Que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus, o amor de Deus foi infinito, foi grande. E o versículo 16, São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira nós não podemos medir, não podemos mensurar, né? Esse amor de Deus que é incomparável, que é um amor muito grande. E nós vemos aqui, o amor de Deus foi tão grande que ele amou o mundo, amém? Não as coisas que há no mundo, mas as pessoas. E por amor à humanidade, as pessoas, ele entregou, ele ofereceu, então, respondendo ao tema, ele ofereceu Jesus Cristo para que nós não perecêssemos, né? Mas para que nós cresçamos e venhamos ter a vida eterna. Então, portanto, Deus, ele enviou ao mundo. Nós sabemos, as Escrituras Sagradas nos diz, em São João capítulo 1, ele se fez carne e habitou entre nós, e um anjo apareceu a Maria, né, com uma promessa de usar o ventre da Maria, uma mulher pura, uma mulher preparada por Deus para que ela era iluminada, então que Deus pudesse realizar o propósito dele na terra através gerando um filho do Espírito Santo, né? Não com uma junção humana, mas com o fruto do Espírito Santo. Foi divulgado através do anjo mensageiro, né? O anjo Gabriel veio dizer até ela que ela geraria um filho de Deus. Então, nós sabemos que aos 30 anos de idade, Jesus começou o seu ministério sobre a terra, né? O primeiro milagre foi em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e aos 33 anos ele cumpriu o que ele veio na terra. Jesus não veio só por morrer na cruz por nós, amém? Jesus ele veio para mostrar o novo homem que nós devemos ser, não aquele homem Adão, né? Um homem que trouxe aí, que teve a queda, né? Sobre o pecado. Então nós sabemos que a Bíblia, ela fala de criação, ela fala de queda, ela fala de redenção e ela fala também de restauração. Então Jesus veio para restaurar tudo aquilo que foi quebrado, né? A aliança do homem com Deus lá no jardim do Éden. Então Deus veio com o propósito de enviar seu Filho, né, sobre a terra e para que mostrasse ao verdadeiro homem, né, verdadeiro cristão, né, que tivesse a fé no sacrifício que ele iria fazer. Então Deus queria que todos nós, e gostaria e quer, que todos nós venhamos reconhecer e crer em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz, quem não crer já está condenado. Mas quem crer no nome do Filho de Jesus, então nós teremos a vida eterna. Então aquele amor que Deus derramou sobre a face da terra, enviando o seu Filho, esse amor de tal maneira, nós só vamos reconhecer esse amor de Deus, o sacrifício que Deus fez, entregando o seu Filho por nós, quando nós acreditamos, quando nós passamos a crer no sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Nós pensamos que muitas vezes, para ser salvos, nós não podemos pecar. Engano, todos nós temos pecados. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus.
porque não existe um justo sequer sobre a face da terra. Mas Jesus, demonstrando aos 12 discípulos, a humanidade daquela época, o novo caráter, né? Ele ensinou as bem-aventuranças. Então ele veio como uma luz sobre a escuridão. O mundo, ele estava em trevas, mas a luz, quando ela veio nesse mundo, ela iluminou as trevas. Então, a partir de então, nós podemos enxergar essa luz sobre a terra, porque um dia Jesus pisou aqui nessa terra, amém? Ele veio, se fez homem, não somente para carregar a cruz, não somente para cumprir o propósito de Deus, né? Porque Deus, ele teve o amor, né? E o próprio Jesus veio nos ensinar aqui na terra o modelo do novo homem cristão, do novo homem em santidade, né? Porque Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz que Deus falou assim: façamos o homem à nossa semelhança. Qual semelhança? Será que é aparência? Não, santidade, amém? Amor, comunhão. E muitas vezes a palavra em São João aqui dizendo que todo aquele que pratica o mal, ele odeia a luz. Então, se nós praticarmos coisas erradas, andarmos nas trevas, e não queremos muitas vezes aproximar da luz, por quê? Porque muitas vezes nós tememos, nós temos medo de as trevas que está em nós, muitas vezes ser demonstrada, ser exposta a todos. Amém? Então o homem tem que ser tardio no falar, no ouvir, né? Tardio no falar, está pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no se irar. Porque a luz, ela veio à terra. Nós sabemos que através da vinda de Jesus, ele nos mostrou o novo homem, o modelo do novo homem. Porque quem pratica a verdade, ele vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por Deus. Então, cada um de nós temos que entender que o que Deus ofereceu em sacrifício por nós foi o seu Filho amado, unigênito, Jesus Cristo. Então, mas para isso nós temos que acreditar, nós temos que crer que Jesus, ele fez esse sacrifício por nós. Ele desceu sobre a terra, né? Ele saiu à direita de Deus Pai e veio enviado por Deus para pagar um preço muito alto nessa terra, mas também demonstrar o verdadeiro homem. Amém? Quando Jesus demonstrou naquela noite que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele se ajoelhou, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Qual o exemplo que Jesus quis mostrar para os discípulos? Que muitas vezes ele sendo rei, né, ele não considerava rei dessa terra, porque ele falou para o governador Pilatos que o reino dele não era desse mundo. Se Deus quisesse, se Jesus pedisse os anjos para libertá-lo, livrá-lo daquele momento de morte, sofrimento da cruz, ele pediria, mas era necessário pagar o preço pelo pecado da humanidade, o pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. Então, se o pecado veio por um homem, então por um homem também foi cumprido, né, a lei aí, o sacrifício na cruz, e morte de cruz, porque sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então esse foi o maior objetivo e sacrifício que Deus fez, dando Jesus Cristo em nosso lugar, né, para que pagasse o preço. E quando nós aceitamos, eu tenho mais um versículo aqui, em São João, capítulo 1, do versículo 9, olha o que diz aqui para nós. A palavra é a luz, que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não reconheceu, né? O versículo 11, ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Versículo 12, mas todo quantos receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então muitas vezes as pessoas acham que o pecado vai impedir de ela ter a vida eterna. O pecado vai impedir de ela entrar no céu. Sim, o pecado, Isaías capítulo 59, versículo 1, o pecado, a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos abençoar. Mas o versículo continua dizendo, os pecados nos afastam de Deus. Então as coisas que muitas vezes nós praticamos na escuridão, nas trevas, nos afasta de Deus, né? Então, muitas vezes não é o pecado que vai nos condenar naquele grande dia, não. É se você aceitou hoje, sim ou não, a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Então a palavra de Deus diz, ó,
A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Por quê? Deus falou assim lá em Gênesis capítulo 1, haja luz, né? Haja terra, haja o firmamento, as estrelas. Então Deus foi dando ordem. Com a palavra de Deus, Deus foi dizendo, né? Haja, haja. Então, cada dia que Deus fazia algo sobre a face da terra, ele profetizava algo para acontecer. Então, a luz, que era o próprio Jesus, iluminou essa terra. E a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Quem seriam esses seus? Ele veio naquela época para os judeus, né? Ele veio, mas eles não receberam ele como Messias, como as profecias dos profetas. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo vir à terra. Então, mas ele fala, todos aqueles me receberam, então deis o poder de se tornar filho de Deus, mas os que creem no seu nome. Então, é assim, muitas vezes nós lemos, São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, Deus ofereceu o maior sacrifício para a humanidade, mas tem uma vírgula aí no versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, muitas vezes nós preocupamos com os pecados que a nossa vida, que nós cometemos diariamente. Mas eu quero dizer para você, o pecado, ele afasta nós de Deus. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Mas, muitas vezes, é a maneira que nós estamos crendo hoje. As pessoas estão deixando de crer na palavra de Deus, estão deixando de acreditar no sacrifício que Jesus Cristo fez. Então, o deixar de crer no sacrifício de Jesus Cristo nos faz com que nós sejamos condenados. Naquele grande dia, Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos diz que ao homem está determinado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Então, o que cada um de nós vamos apresentar diante de Deus? Será que nós vamos apresentar nossos talentos, os nossos dons, as nossas capacidades diante de Deus? Não, o pecado ele tem afastado eu e você do propósito. O pecado tem afastado cada um de nós da luz. A luz é a palavra, a luz é Cristo Jesus. Então, quando Deus falou, haja luz sobre a face da terra, ou seja, ele criou a própria palavra, o próprio Cristo, né, que já fazia parte no céu, para que descesse sobre essa terra, iluminasse essa escuridão. Então, estamos vivendo momentos da nossa vida, trazendo para os dias de hoje, muitas vezes momentos de escuridão na nossa vida. Porque nós acreditamos que somente o pecado nos impede de aproximar de Deus. Não, é a falta de fé, é a falta da confiança, é você acreditar. Então Jesus ofereceu sim, amém? Um sacrifício único e vivo para todos sempre, que era Jesus Cristo como o sacrifício por todos nós. Mas para que todo aquele que nele crê, para que não venha perecer, mas ter a vida eterna. Eu tenho aqui as epístolas de João, né? O mesmo apóstolo falando para nós nessa noite, lá perto de Apocalipse, a epístola de João, vamos ver aqui, a primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 23 a 25, nos diz assim nesta noite: todo o que nega o Filho, que é Jesus, de igual forma não tem o Pai. É muito forte. Vou continuar o versículo. Quem confessa publicamente o Filho, Jesus, tem também o Pai. Então, muitas vezes nós estamos preocupados, né? Como chegar até Deus? Né? Em São João capítulo 14, o versículo diz assim, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, amém? A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, a Deus, se não for por mim. Essas palavras são as palavras de Jesus Cristo, né? No capítulo 14 de São João, no verso 6, aos discípulos. Então Jesus estava ensinando que ninguém consegue chegar a Deus, amém? Se não passar por Jesus Cristo. Agora as epístolas de João, capítulo 2, o versículo 23 é muito forte. Todo aquele que nega Jesus, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente
o Filho, Jesus, tem também o Pai. Então por isso que a gente sempre faz a oração, muitas vezes em algumas lives, ao final, né, que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, ou seja, você confessa publicamente Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, o versículo 24, quando a vós zelai para aquilo que vos ouviste desde o princípio, permaneça em vossos corações, porquanto se ouviste, permanecer em vós, de igual modo, permanecereis no Filho e no Pai. Então, se nós acreditamos em Jesus Cristo, que é o Filho, nós temos o Pai. Amém? Quando você acredita no Pai, você tem o Filho. Então você precisa ter o Filho, né? Jesus na sua vida, como seu Salvador, crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho unigênito por nós. E cabe a cada um de nós acreditarmos, né, confessarmos a Ele, a Jesus, como nosso Salvador, para que a palavra venha se cumprir. E olha aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Ele quem? Deus. Olha aqui, 2 pontos. Vida eterna. Muitas pessoas estão achando que as promessas de Deus são muitas vezes uma casa própria, são muitas vezes um carro novo, são muitas vezes um bom emprego, são as coisas da vida, né? Muitas vezes não é só isso que Deus vai abençoar cada um de nós de sermos prósperos, porque até então a prosperidade, ela não significa só dinheiro, ela significa ausência de necessidade. Então quando você tem uma vida regrada diante de Deus, não está padecendo nada na sua vida, você pode se considerar uma pessoa próspera. Amém? Então Deus tem cuidado de cada um de nós, cada dia. A promessa não é essas coisas que nós pensamos, porque até então, Mateus 6, versículo 33 nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então tudo isso que anseia o nosso coração, talvez você não conseguiu ainda até o momento desse ano, esse mês, a sua casa própria, né? Sorteio da casa, aí, loteamento, o teu carro, a troca do seu veículo, talvez a compra do seu apartamento, de algo que você deseja e não conseguiu. Não é essa a promessa que Deus tem para você. Isso é consequência da busca sua incessante a Deus. Deus vai ver o teu coração, né? Deus ele ouve as nossas orações, mas o que Ele prometeu à humanidade é vida eterna. E como assim? Como que eu vou obter a vida eterna? Se Deus então fez um sacrifício por nós, dando o seu Filho, você precisa apenas crer. Porque o pecado nos afasta do propósito de Deus. Mas, o pecado afasta do propósito de Deus. Mas você crer em Deus, você acaba recebendo o Filho. Então, você recebendo o Filho como seu Salvador, você passa a não negar mais o Filho, porque em São João capítulo 1, ele veio para os seus, né? Ele veio para os judeus, para aquelas pessoas da época, mas eles não receberam, porque eles acreditavam que Jesus viria como um rei, que iria combater a Roma, iria lutar, iria batalhar. Até mesmo Judas pensou nisso, né? Judas pensou que Jesus ia ajudar a combater Roma ali. O pai de Judas era comerciante, ele acreditava que Jesus ia fazer alguma coisa. Então, muitas vezes nós achamos que Deus, que Jesus Cristo, ele vai fazer o que nós queremos. Não. Jesus, ele vai realizar aquilo que for a vontade do Pai. Então, se você hoje não tem o Filho, Jesus Cristo como seu Salvador, é noite de você receber a Ele. Você recebendo publicamente Jesus Cristo, que nos diz aqui nas epístolas de João, capítulo 2, versículo 23, todo o que nega o Filho, de igual modo, não tem o Pai, mas quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Então eu preciso confessar publicamente que Jesus Cristo nos salvou, então nós iremos agradar o coração de Deus. Qual é a promessa que Ele nos fez? 1 João, capítulo 2, versículo 25, a promessa que Ele nos fez é vida eterna. Então todas as demais coisas vão vir na consequência da busca incessante do poder de Deus. E nós sabemos aqui também, em 1 João capítulo 2, versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém mais vos ensine sobre isso. Né? Não precisa alguém ficar falando para você, né? Mas, no entanto, a unção
que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim ele vos ensinou. Essa unção eu descobri hoje, analisando as Escrituras, lá em São João capítulo 16, sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, ele será o teu auxiliador, será o conselheiro, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho colocado no seu coração. O que Deus tem colocado hoje no nosso coração? A palavra. Amém? Deus tem colocado a palavra. Por isso que nós temos dito sempre nas lives, medita nas Escrituras, medita no que está escrito na palavra de Deus, porque Deus vai fazer você lembrar os momentos difíceis que você e eu temos passado, vai nos fazer entender essa unção que dele nós recebemos é o Espírito Santo. Então, essa unção que ela venha nessa noite sobre a sua vida e que te faça lembrar que o teu coração seja aí, que a tábua, que os 10 mandamentos, que a palavra seja impactante no seu coração, que você receba então a palavra no seu coração e o Espírito Santo é que vai nos guiar nesse momento difícil. É o Espírito Santo que vai nos lembrar a andarmos conforme as Escrituras de Deus. Então o Espírito Santo vai convencer eu do pecado, dos vícios, de tudo que eu tenho feito de errado na minha vida. É o Espírito Santo, não é homens que vai fazer você, que vai te ensinar o que você tem que fazer. Sim, existem doutrinas. O que significa doutrinas? Ensinamento. Sim, existe uma ordenância, existe uma ordem e decência dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando você vai no tabernáculo, quando você vai no templo, na casa de Deus, lá existe uma ordenança, existe uma ordem, uma organização e precisa sim ser cumprida, porque qual bom e qual suave é que os irmãos vivem em união. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, não se preocupe tanto pelos teus erros que você tem feito. Eles têm afastado sim você dos caminhos do Senhor e tem colocado você a caminho de trevas, caminho de escuridão, mas você hoje, entendendo que você precisa crer em Jesus Cristo, então você vai estar caminhando na luz. Cada dia a palavra de Deus vai estar te colocando na luz. Salmos capítulo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é uma lâmpada. Amém? Se eu apagar a luz aqui desse ambiente, vai ficar escuro. Talvez você não vai enxergar direito. Apague a luz para você ver de sua casa. Você vai estar andando em trevas. Então, nós precisamos da lamparina, nós precisamos do incensário, O povo de Israel, ele tinha o incensário, Ele tinha com 7 pontas, tem um significado das 7 unções do Espírito Santo e a luz do meio central do incensário, a luz central simboliza Jesus Cristo como centro da luz, para os judeus tem um significado. Então, nós temos que, a cada dia, buscarmos a palavra, para que a palavra de Deus seja luz e lâmpada para os meus pés. Então, se nós queremos nessa noite andar na luz, use a palavra vai ser luz para os seus olhos. Existem muitas vezes umas escamas que têm nos cegado, têm embaraçado a nossa visão no caminho espiritual das nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você passa a acreditar no sacrifício dele, não somente no dia da Páscoa, não somente em dias comemorativos do calendário que nós vivemos hoje, não. Quando você confessa Jesus como seu Salvador, você passa a acreditar em Deus, no sacrifício que Deus fez. Então, você vai dar crédito que Deus amou o mundo de tal maneira. Como que eu e você, então, podemos oferecer algo para Deus nessa noite? É acreditando no sacrifício do Filho. Porque aquele que tem o Filho, aquele que tem o Filho tem o Pai. Aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. E como que eu chego a Deus? São João 14,6, eu acabei de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade, esse caminho, essa verdade e essa vida são os 3 passos que Israel na antiguidade, Moisés, eu sempre falo muito do tabernáculo, existia ali a entrega do sacrifício para Deus, para o sacerdote ali, a entrega do sacrifício do animal puro,
santificado ali para perdão dos pecados do homem, ele entregava ali o animal como sacrifício do pecado, era o caminho, era a entrada. E depois ele ia para o santo lugar. O santo, né? O sacrifício torna-se santo e o terceiro é a vida. A vida seria o santíssimo lugar. Então, aqueles 3 passos que existiam dentro do tabernáculo, lá na época de Moisés, nós não vivemos mais na lei, não precisamos sacrificar animais, já falamos algumas vezes. Então hoje, se nós passarmos por Jesus Cristo, ele representa aquele tabernáculo, ele representa, glória a Deus, amém? Deu uma travada aí, graças a Deus. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos pelo caminho. Você hoje está no caminho. Você precisa se entregar no santo lugar. E depois, o santíssimo lugar é a presença de Deus. Amém? Vamos entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando nós entramos na presença de Deus. Paulo, o apóstolo, Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz que nós precisamos entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não devemos mais nos conformar com esse século. Amém? O Deus desse século, que é o diabo, ele está cegando o entendimento das pessoas. Amém? O Deus desse século, né? O inimigo, ele está cegando os olhos espirituais das pessoas. Então a pessoa não consegue mais entender o caminho, a verdade e a vida. Então não consegue mais chegar diante da presença de Deus. Por quê? Estão nas trevas. As pessoas estão cegas espiritualmente, não conseguem enxergar, não tem foco mais na palavra de Deus, não consegue ter a lamparina. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Que Deus abençoe cada um nessa noite. E gostaria de dizer um versículo que está em Romanos, capítulo 8, o versículo 1, para encerrar nessa noite. Diz assim, glória a Deus, prepara seu copo com água, a sua peça de roupa nessa noite. Romanos capítulo 8, o versículo 1. Deus abençoe, irmã Creuza, a sua vida poderosamente, amém? Deus abençoe a paz. Irmão Tenor, Deus abençoe o Amarido Ferreira, o Rildo Ferreira e família, todos aí, a família da senhora, Deus abençoe grandemente. A Daiane Rodrigues, o Jonathan, Deus abençoe, Giovanni, a pastora Jo, Deus abençoe grandemente, o Aguinaldo Dias, a Edneia Delfino, meu pai Joel, Deus abençoe minha esposa Fabiana, Deus abençoe meus filhos aí, minha casa, Deus abençoe Danilo Rosa, sua vida, sua família, Daniel Maia, a Renata Silveira, Deus abençoe, Renata Silveira também, Deus abençoe grandemente sua vida e sua família, a Jo, o André Luiz Gomes, o Márcio Antunes Moreira, Deus abençoe Márcio, sua vida, sua família, o Denilson também, a Sidneide, o Cauã aí, vocês aí, Deus abençoe, amém? O Milton Bueno, a Elaine, Deus abençoe todos vocês, o Domício Ferreira, toda a família Domício, Deus te abençoe, o Antônio Marcos de Paula, toda a casa, todos vocês que estão nessa noite na live, amém? Glória a Deus. O versículo 8, o versículo 1 diz assim, portanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu Filho, à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim, ele condenou o pecado na carne. Então Jesus, ele pagou o pecado. Amém? Então muitas vezes nós ficamos preocupados com as nossas atitudes, com os nossos erros. Sim, já falei, nos afasta da presença de Deus, porque acaba nos trazendo para as trevas e nós perdemos o foco. Mas a palavra de Deus nos diz nessa noite, amém? Com a graça do Senhor Jesus. Então quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós reconhecemos o amor que Deus amou o mundo de tal maneira. Só assim, você acreditando e aceitando a Jesus como seu Salvador, você passa a dar crédito e a valorizar o sacrifício de Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, muitas vezes não são todos que estão crendo nesse momento. A vontade de Deus é que nenhum pereça. Amém? Deus abençoe Maria Zandoná, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe o Flávio Zandoná, aí meus primos de Avaré, a Leninha Silvério, a Marina Menichini,
tia Carla, Deus abençoe a Lourdes, a Érica Zandoná, Deus abençoe João Paulo aí, vocês aí, Deus abençoe, amém? A Verinha Tavares, toda a família, em nome de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus é algo grandioso, que nós não podemos somente celebrarmos em dias de festas, né, de Páscoa. Só o ano que vem agora nós vamos aceitar e novamente lembrar do sacrifício, da paixão de Cristo. Não, é todos os dias. Você não sabe amanhã. Estamos recebendo notícias a cada momento do celular, pai de amigos falecendo, mãe de amigos. Recebi agora à tarde, antes de sair da empresa, o amigo, né? O pai dele, infelizmente, faleceu por Covid. Nós sabemos que estamos passando por algo muito forte sobre a face da terra. Eu não sei quantos minutos nós temos ainda. Amém? Nós vamos terminar essa live, não sei se consigo acabar, não sabemos. Então precisamos aproveitar o máximo de fazermos algo para Deus nessa noite. Você que precisa dar um abraço na sua esposa, nos seus filhos aí, dizer, dá uma ligada agora para o teu filho, para o teu neto, conversa com ele, diga para ele, eu te amo, amém? Que Jesus Cristo os abençoe, guarde, proteja. Qual que é o legado que cada um de nós temos deixado, ou vamos deixar para as pessoas que nos vê aí, né, nesses dias aí, e tem nos visto? Então o amor de Deus, ele tem que estar no coração dos homens, das pessoas, e somente aceitando a Jesus Cristo, como eu disse, ele foi junto ao Pai, ele disse para os discípulos, eu vou junto ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para orientar vocês. Então nós precisamos aceitar, abrir os nossos corações, para que Cristo, a luz do mundo, venha sobre nós. Então o mundo está sendo cegado, está sendo colocado uma escama, né? O Deus desse século é o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, anjo das trevas. Está sendo preparado o anticristo. Existe toda uma apologia, né? Se a gente ficar falando de apologia, não vamos estar falando aí estudo dos finais dos tempos. Não é essa a intenção, mas é o que Deus ofereceu ao mundo. É Jesus Cristo. Qual foi a promessa que nós falamos nessa noite? Vida eterna. Para que eu tenha vida eterna, o que é necessário eu fazer? Crer no Filho. Amém? Porque se eu não crer no Filho, eu não tenho Pai. E se não tenho Pai, eu não tenho Filho. Amém? Porque adianta você acreditar em Deus e não acredita no sacrifício de Jesus, que é o Filho. Então, se você não tem o Filho, a Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, nos diz que só não tivermos o Filho, não teremos o Pai. Amém? E como chegar a Deus? São João 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não passar por Jesus Cristo. Então essa é a palavra, é a mensagem nessa noite para o coração de vocês, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então viva uma vida espiritual, seja um homem, uma mulher espiritual, não viva no natural nessa vida, porque é passageiro, tudo passa. O espiritual, você vai ver tudo, não espiritualize tudo, né? Mas o homem espiritual, ele é sábio, ele tem entendimento, ele tem a direção de Deus em tudo que vai realizar, a esposa, o esposo, você é empresário que me escuta nessa noite, tudo que você vai fazer, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro, onde você colocar a mão, vai ser próspero, você não vai dar ouvido a conselho de ímpios, de pessoas, né, que não têm a direção de Deus. Não fique ouvindo mais a direção de pessoas que não têm a direção de Deus, amém? Então cada dia mais que nós venhamos amadurecer, venhamos aprender sobre Cristo Jesus. Nós vivemos no tempo da graça. A graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos o que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós não merecíamos o sacrifício que Jesus fez por nós, mas Ele pagou um preço alto por todos nós. Então nós podemos dar a Ele também a nossa vida nessa noite como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Não turbe o vosso coração. Vamos pedir a Deus nessa noite. Vamos orar, você que tem um copo com água. Amém? Prepara a tua peça de roupa nessa noite. Vamos pedir a Deus a bênção sobre todos vocês que estão na live nessa noite. O caderno de oração. Que cada um de nós, cada família, possa nessa noite receber essa oração. Amém? Pegue a sua copo com água, o caderno de oração. Você que tem alguém para colocar em oração nesse momento. Meu Deus e meu Pai,
eu coloco na tua presença toda essa família, todas essas pessoas que têm nos ouvido nesse momento. Obrigado por todas elas que ficaram na live, estão nesse momento de assistir. Deus, vai tocando agora com a tua mão, com o teu poder, Pai. Eu coloco essa água que está apresentada diante deste canal do Facebook, esta água que o meu irmão e minha irmã está nas mãos, essa garrafa de água, esse pão, esse suco, esse lenço, essa peça de roupa, este óleo. Senhor, nós queremos consagrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Traz a cura, Senhor, que seja um canal de bênção, que seja a família que tem um ente querido internado agora no hospital, na UTI. Deus, cura, realiza, visita agora. Deus, realiza no mundo espiritual algo sobrenatural. Se há alguma enfermidade nesse lar, nessa casa, se há algo que está perturbando essa família, em nome de Jesus, saia desse lar. Em nome de Jesus, saia de onde estiver, Pai. Seja onde estiver alojado o inimigo, Pai. Caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo dele nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras, a tua palavra diz em Isaías 53, nós somos sarados. Receba a tua cura em nome de Jesus. Beba dessa água e receba do milagre da cura para a sua vida, amém? E que todas as famílias do caderno de oração que estão nessa live, receba a bênção, o poder e a salvação em nome de Jesus, amém? Creia no poder da palavra, amém? Pegue aí uma água, joga aí na sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, né? A palavra de Deus diz que nós devemos aspergir água pura para que venhamos ser purificados do poder de Deus, amém? Seja livre, liberto de toda depressão, de toda enfermidade, pelo poder do nome de Jesus Cristo, amém? Seja curado para a glória do Senhor e glorifique a Ele toda a honra e toda a glória. Você nessa noite que não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, e você tem essa oportunidade agora, amém? Eu quero fazer esse apelo para encerrar essa live, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ter o Filho para termos o Pai. Então aproveite esse momento, você não sabe o dia de amanhã pertence a Deus, amém? Você não sabe, porque todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus, um dia, diante do trono dele. Levante tua mão, coloque a mão no teu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, eu reconheço nessa noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou, e por isso eu quero acreditar, crer. Quem crer será salvo, em nome de Jesus. Então, escreva meu nome no livro da vida nessa noite. Escreva o meu nome no livro da vida, e que nunca mais seja apagado. Pai, perdoa os meus pecados, que todos os meus pecados sejam jogados no mar do esquecimento. Senhor, me purifica a partir de hoje, que um novo homem, que uma nova mulher em Cristo Jesus venha renascer agora para a glória de Deus, amém? Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, confesse publicamente esse ato, porque Deus no céu está fazendo uma grande festa com os seus anjos, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você e a sua família, que você tenha uma sexta-feira abençoada pelo poder do nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Que todas as famílias sejam abençoadas essa noite com essa palavra. Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém.